Hoje a gente vai falar sobre as fases da reconquista. É muito importante que a gente entenda que tem fases que você tem que passar. Depois que você passou por toda essa fase da aceitação, que você já entendeu o seu término, você vai para uma fase que chama análise, fase da análise. E o que é isso? Você já entendeu que a sua relação terminou? Você não vai resgatar o passado, que você vai precisar reconquistar e começar do zero, ok? Mas daí você precisa olhar lá na tua relação e pensar o que aconteceu que levou a esse término, o que desgastou, o que esfriou o relacionamento de vocês. E olhar friamente, porque é o que eu disse lá no começo, nada acontece do nada. Houveram sinais, posso citar aqui vários exemplos para vocês que podem ter levado a esse término, mas você precisa olhar para o seu relacionamento e entender por que terminou. Por que desgastou? Foi rotina? Foram brigas, conflitos constantes? Foi rede social? Gente, porque tem gente que termina por causa de rede social. Foram conflitos familiares? Foram, de repente, muita rotina? Vocês deixaram o relacionamento cair na rotina e não tinham mais prazer em ficar um com o outro? Não tinha diálogo? Tinha muitos ciúmes? Muita insegurança? Enfim, não tem como você partir para uma reconquista e ter um processo de reconquista eficaz se você não analisar os motivos desse término. Por que terminou? Então, e é muito importante essa fase da análise, porque sem ela você não vai para a próxima fase. Não tem como, porque esse momento é um momento até de autoconhecimento, onde você se desenvolve também, porque você precisa entender seus erros. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre essa fase da análise. Enfim, essa análise é entender os motivos do término. Pare e entenda. Entenda o que ele fazia, o que você fazia e o que está ao seu alcance para mudar. Quando você vai para a análise, vou te dar aqui uma receitinha de bolo. Primeiro, quais eram os problemas? Rotina, ciúmes, dependência afetiva, brigas, muitos conflitos, enfim. Entenda o problema. Depois que você entendeu o problema, você vai entender a raiz desse problema. Eram os ciúmes, mas por que tinha os ciúmes? Você entende a raiz, onde nasciam esses problemas. Sabe? A causa, a raiz mesmo desses conflitos que vocês tinham. Entendeu essa causa raiz, você vai partir para a solução. Como resolver? É através de uma terapia? É através de um coaching? É através de um trabalho mais externo? Enfim, você precisa buscar qual é a solução desses problemas. Porque não adianta, se você não solucionar esses conflitos, se você não solucionar todos esses problemas que vocês tinham na relação, não tem como você reconstruir uma nova. Porque não adianta, eu vou buscar minha melhor versão, aí você pula essa parte da análise. Você não para entender o término da sua relação, aí o que vai acontecer? Você pode até voltar com o seu ex, mas daí vocês vão ter os mesmos problemas, os mesmos conflitos. Essa etapa, ela é difícil, mas ela é necessária, não tem como você pular. Porque, de novo, se você não entender realmente o que aconteceu, você vai fazer tudo errado de novo. Então, o que eu deixo aqui de lição para quem está assistindo, anota direitinho que você entendeu o problema, entender a raiz do problema e qual é a solução. Porque depois que você encontra essa solução, você vai para a evolução. Você é até um sentimento de vitória, porque você entendeu o seu problema e você já sabe como resolver. Então, é importante que você faça isso até para que a sua autoestima suba. Você vai conseguir também se entender melhor, se autoconhecer e, assim, a gente pode até mentir para o outro, a gente pode querer enganar, a gente finge que está bem, que está isso ou aquilo, mas para nós mesmos a gente não precisa fazer isso. Então, pare e reflita. O que você fez, o que você fazia que pode ter levado ao término dessa relação? Não é você carregar a culpa nas suas costas, tá? Porque um relacionamento, ele é feito por duas pessoas, é 50%. Você agia com insegurança, mas se ele não sentou com você e conversou sobre isso, não adianta depois terminar e jogar a culpa em você. Então, entende que realmente são duas pessoas na relação, é 50-50. Precisa entender e buscar a solução.
senão você não consegue passar de etapa. Você vai ficar patinando. E até é difícil também depois para você conseguir criar uma nova estratégia de reconquista, onde o seu ex vai acreditar em você, onde você vai criar novas possibilidades. Por isso que é importante você passar por esses dois momentos aí do seu término, tá? Então, aceite que terminou e analise por que terminou, analise friamente, sabe? Não esconda nada, analise friamente e pare para refletir o que você precisa mudar. Faça essa receitinha, entender o problema, entender a raiz do problema e ver qual é a solução para ele, para depois você ir para a próxima etapa. Não queira pular etapas que não vai dar certo. Todos os casos que eu vi assim não tiveram êxito.